Olá, querido povo de Deus, vamos aqui responder mais um herege, mais um protestante. E dessa vez eu quero responder o pastor Paulo Júnior do canal Defesa do Evangelho. Ele fez um vídeo atacando a nossa fé na Santíssima Virgem Maria. Então vamos dar a resposta aqui para esse pastor. Vamos lá. Prestem atenção no que ele diz e logo em seguida eu vou parando e vou dando a resposta às acusações dele. Vamos lá. Hoje, milhões em nossa nação estão fazendo menção da Virgem Maria, de Aparecida, de Nossa Senhora. Entretanto, nós temos que ficar com o maior ensinamento que ela nos deu. Maria não ensinou sobre a sua Imaculada Conceição, ou seja, que ela foi concebida sem pecado e permaneceu sem pecado até a sua morte. Em Lucas, capítulo 2, verso 24, ela, juntamente com seu marido José, vai oferecer sacrifícios pelo pecado, mostrando assim que era pecadora. De modo que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que não há nenhum justo sequer, nenhum, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, conforme está em Romanos, capítulo 13. A Bíblia diz que existiu apenas um homem sem pecado em toda a história humana. Esse homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maria também... Vamos para a primeira parte aqui da nossa resposta. Ele falou sobre Nossa Senhora ter cumprido ali as prescrições de sua religião. Cara, Nossa Senhora era judia e ela fez aquele sacrifício, né, devido ela ter que cumprir as prescrições de sua religião. Veja só como os protestantes têm dificuldade de interpretar a Sagrada Escritura. Se você prestar atenção, se você for pegar as coisas ao pé da letra, você vai dizer que Jesus é pecador. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus foi batizado por São João Batista, e o batismo era para a remissão dos pecados. Ora, Jesus por acaso é pecador? Não, mas ele foi batizado para cumprir. Veja só, para cumprir. Então Nossa Senhora, ela fez aquele sacrifício no templo para cumprir com as prescrições de sua religião. Isso os protestantes não conseguem entender. Daí o cara vai lá e cita Romanos 3, 23, né? Se eu não me engano, ele disse Romanos 13. Né? Eu conheço esse texto de Romanos 3, onde vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas veja só, toda lei geral possui suas exceções. Grande prova disso, vou abrir aqui a Bíblia, fazer questão de ler do jeito que está aqui, em Hebreus 9, 27, aonde vai dizer assim: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Aqui se trata de uma lei geral, uma regra geral, né? Está determinado que o homem só pode morrer uma única vez. Aí eu pergunto para você, quantas vezes Lázaro morreu? Mais de uma vez? A Bíblia por acaso é contraditória? Não. Aqui mostra apenas uma exceção. Em Hebreus 9, 27, fala da regra geral e Lázaro é uma exceção nessa regra geral. Assim também é uma exceção a Santíssima Virgem Maria. E por que o católico acredita que ela é imaculada? É muito simples de se entender. É pelo fruto que se conhece a árvore. Veja só o que diz em Jó. Você pode pegar o livro de Jó. Veja que texto, veja que versículo interessante. Aqui em Jó 14:4, que vai dizer assim: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Só Deus fez sair o puro do puro. Jesus é o fruto de Maria, o fruto puro. Ele é sem pecado. Então ele teria que ter uma mãe imaculada. Nossa Senhora é imaculada. Ela foi predestinada, ela foi escolhida por Deus para isso, para exercer esta missão de ser a mãe de nosso Senhor. E ela tem que ser imaculada pela lógica. Veja só, em 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7, vai dizer: a nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade.
Se, porém, andamos na luz, com ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba que em Deus não há treva alguma. Não pode acontecer nenhuma unidade entre a luz e as trevas. Como é que Maria, então, teria as trevas do pecado, sendo ela a mãe de Jesus? Se em Cristo não há treva alguma, a mãe dele não poderia ser alguém contaminada pelo pecado. Então é por isso que o católico acredita que Maria é uma exceção. Quando em Romanos 3:23 fala que todos pecaram, está lá na Sagrada Escritura de fato. Mas Hebreus 9:27 diz que todos têm que morrer uma única vez. Lázaro morreu mais de uma porque Lázaro foi uma exceção. Assim, dentro da regra geral, acreditamos que Maria é uma exceção. E a igreja que é responsável para interpretar a Sagrada Escritura, como diz no Catecismo no número 85, a igreja nos ensina que Maria é imaculada. E o ensinamento da igreja tem que ser obedecido, porque em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E em Mateus 16, do 3 ao 19, vai dizer que a igreja, na pessoa do Papa, o Papa, ele tem a autoridade de ligar e desligar. Então, quando há um ensinamento dogmático, todos os católicos têm que obedecer. E está na Sagrada Escritura isso. Então, se a igreja me ensina que Maria é imaculada, e eu unindo com esses textos que acabei de passar para vocês, eu entendo que ela é uma exceção. Ela é predestinada e escolhida por Deus. Então, Maria é, sim, imaculada. Agora veja só, gente, esse pastor falou sobre a questão do justo. Olha como os protestantes leem Bíblia, muitas das vezes eles transmitem até que Deus é contraditório, né? Porque eles lêem os textos ao pé da letra. E ele disse aí, só há um justo sobre a terra, que é Jesus Cristo. Sendo que se você pega isso ao pé da letra, que ele disse, né? Se você faz uma leitura ao pé da letra, como eles, protestantes, fazem, você vai começar a acreditar que na Bíblia tem contradição. Porque veja só aqui em Mateus capítulo 10, versículo 41. Diz assim: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Aqui está falando que os homens de Deus, quando eles são acolhidos pelas pessoas, olha só o que é que o texto diz. Você que recebe um justo, aqui também aplica a palavra justo aos servos de Deus. Vamos aqui para Mateus 13:17. Veja só o que diz aqui, Mateus 13, versículo 17. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos, veja só, e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram. Ouvir o que ouves, e não ouviram. Veja que aqui está falando de que teve justos querendo ver e ouvir o que a gente viu e escutou. Veja só que na Sagrada Escritura fala de justos. Veja que em Lucas 1, vamos pegar aqui o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. Vai dizer assim: nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus. Veja só. Então, se a gente for ler Bíblia como os protestantes lêem, gente, meu Deus do céu, a pessoa acaba tendo a impressão de que a Bíblia é contraditória. A mesma coisa da questão das imagens, né? O protestante diz que toda imagem é proibida e toda imagem é coisa do diabo. Sendo que eles apresentam lá Êxodo 20, do 3 ao 5, e 5 capítulos depois, Deus manda fazer imagem. Veja como eles não sabem ler Bíblia. Mas vamos lá. Esses textos que eu li para vocês já refutam também muita coisa que ele vai dizer aqui na frente. Vamos lá, prestem atenção. Não ensinou sobre a sua virgindade perpétua, ou seja, que ela foi virgem, permaneceu virgem, morreu virgem durante todo o tempo aqui na terra. De fato, ao conceber Jesus, Maria era virgem,
Mas depois de ter concebido, ela teve relações com seu marido José e ela teve outros filhos, conforme está em Marcos capítulo 6, verso 3. Portanto, a virgindade perpétua de Maria não foi algo que ela ensinou. Maria também não ensinou o que era... Vamos agora para a questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Queridos, os protestantes, eles citam alguns textos da Bíblia, inclusive, eu tenho aqui essa resposta no livrinho Verdade Inabalável. Você que ainda não comprou o e-book, você compra o e-book, eu envio pelo WhatsApp e você imprime na sua casa, tá certo? Na questão de número 7, Jesus teve irmãos de sangue? Eu vou responder isso mostrando quem é cada um desses que a Bíblia chama de irmãos de Jesus. Os protestantes, eles usam Mateus 13, dos 55 ao 56, que diz: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Veja, eles usam muito esse texto e alguns outros textos para tentar distorcer a coisa. E daí, aqui no meu livrinho de estudo, você que ainda não comprou, você pode adquirir entrando em contato comigo no Zap. No final do vídeo eu vou colocar aqui para vocês. Eu mostro quem é cada um desses nomes aqui. É filho de quem esse povo? É irmão de quem esse povo? Será que é irmão de sangue de Jesus? Vamos aqui para a minha resposta aqui no Verdade Inabalável número 1. Tiago. Na Bíblia fala de 2 Tiagos. Em Marcos 3,17 diz que é um Tiago, filho de Zebedeu. Em Marcos 3,18 diz que o outro Tiago é filho de Alfeu. Então aqui a gente já destrói com essa argumentação dos protestantes. Então quem era José? Era o irmão de Tiago, filho de Maria Cleofas, né? João 19:25 diz isso. E Maria, mãe de Tiago e de José. Veja só, aqui já não falando de Maria, mãe de Jesus, outra Maria. Veja só, Simão é o cananita, citado em Marcos 3,18, também chamado de Zelota em Mateus 10,4, Lucas 6,15 e em Atos 1,13. Então Simão também não é filho de Maria e de São José. Judas era o irmão de Tiago, em Atos 1,13 e Judas 1, versículo 1. Então, essa história de dizer que Maria teve outros filhos é uma mentira. Eu desafio aos protestantes me mostrar em qual capítulo e versículo da Bíblia tem dizendo que Maria deu à luz a outra pessoa. Quero que vocês me mostrem. Aí eles vão dizer que, não, porque na Bíblia diz que foi até que ela ter Jesus e etc e tal. Só que veja só, essa argumentação protestante ela é muito fácil de responder, né? Porque aqui em Mateus 28:20 vai dizer algo interessante. Veja, Mateus 28:20 diz assim: ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por acaso, esse até quer dizer que depois do fim do mundo, Jesus não vai estar conosco? Veja como os protestantes distorcem a Sagrada Escritura, né? Então vamos lá, dando continuidade. Corredentora juntamente com Cristo, ou seja, que através dela, juntamente com seu Filho, a expiação dos pecados ocorreria, ou a redenção, perdão dos pecados. Em Atos capítulo 12 diz que só há um nome debaixo do céu que importa que os homens devam ser salvos, que é Jesus Cristo. A redenção está centrada apenas no Filho de Deus, em mais ninguém. Maria também não promoveu... Veja só que ele veio falar sobre Nossa Senhora ser corredentora. Gente, por que que o católico ele acredita que Maria é corredentora? Ele cita aí até que Jesus é o único salvador. O católico também acredita que só Jesus salva. Só que Nossa Senhora, ela participou disso. E aonde isso está na Bíblia? Meus irmãos, eu vou ler de novo aqui para vocês. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. A nova que deles temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo,
seu Filho nos purifica de todo pecado. Porque aqui está a centralidade da argumentação católica de dizer que Maria é corredentora, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é que isso tem a ver, Daniel? Tudo. Porque aonde esse sangue passou a existir, meus irmãos? Aonde esse sangue passou a existir? A gente vai entender bem aqui, ó, em João 1,14, que vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Ele se fez carne para quê? Para salvar a humanidade. E ele se fez carne aonde? Em qual ventre ele recebeu essa carne, esse sangue, esse corpo que foi pendurado no madeiro da cruz? Foi no ventre de Maria. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, meus irmãos, esse sangue foi gerado no ventre de Maria, aqui teve uma cooperação dela, teve uma participação direta dela. É por isso que o católico diz que ela é corredentora. Ela cooperou para a redenção. Entenderam? Tá vendo como o protestante não sabe ler Bíblia? Vamos lá, continuando. Culto a si própria. Não ensinou que deveria ser adorada ou cultuada. A gente não adora Maria, nós veneramos ela. Existem 3 formas de culto: a latria, adoração exclusiva a Deus; a hiperdulia, que é a alta veneração a Maria; e a dulia, que é a veneração aos santos e aos lugares sagrados. Quando Jesus foi tentado pelo diabo em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, o diabo oferece-lhe os reinos, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Então o único digno de culto, de adoração, é Deus na pessoa do Filho, pelo Espírito Santo. Agora, o que realmente Maria ensinou... Vamos lá para a questão da veneração, que os protestantes também nisso são complicados de entender, né? Queridos, Nossa Senhora, ela não é adorada. Vocês viram aí que o cara vai lá e diz que o católico adora Maria, e ele diz e pronto. Quando você vai tentar explicar para o protestante que você não adora, ele diz que você adora e pronto. A pessoa te acusa de uma coisa que eles não têm como saber. Quer ver a prova disso? Adoração, gente, não se trata de um gesto, né? É algo íntimo de elevar algo ou alguém acima de todas as coisas. O fato de se ajoelhar, por exemplo, significa idolatria? Lógico que não. Quando eles citam até uma passagem de Atos e outra de Apocalipse, que alguém repreende, né, ali, de alguém ter se ajoelhado, mas a pessoa se ajoelhou para adorar. Aí sim, é para se repreender. Mas veja só, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 2, e Gênesis 19, do versículo 1 ao 2, Ló e Abraão se ajoelharam diante dos anjos e ainda chamaram eles de senhores, e eles não foram repreendidos. Ou seja, se ajoelhar não significa adorar. A gente já provou isso aqui, tem vários outros textos que eu poderia citar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então ele vai e diz que a gente adora Maria porque presta culto e etc e tal. A questão do prestar culto aqui, que só devemos prestar culto a Deus, o culto de adoração. Agora, aos santos, nós podemos ter esta veneração de respeito, de honra. Daniel, isso é bíblico? Lógico que é, gente. Você pode pegar aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lá vai dizer assim: lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Perceba que aqui diz, lembrai-vos de vossos guias. Uma das formas de lembrar é através de imagens, não é verdade? Então, por isso, o católico tem imagem. Veja, diz assim, que pregaram a palavra de Deus, considerai. Veja, tem que ter uma consideração por eles. Consideração é uma veneração. Uma das formas de venerar é a honra, é o respeito. Você pode pegar, por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 10. Veja só aqui na Bíblia. Romanos 2, 10. Vai dizer assim, olha que interessante. Romanos capítulo 2, versículo 10. Mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem,
veja, glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Então, os católicos podem sim venerar os santos, podem sim homenageá-los, porque está na Sagrada Escritura. Voltando aqui para Hebreus, se você, por exemplo, pega o capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo dedicado aos santos. Veja só, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados, fez a glória dos nossos antepassados. Veja como é complicado para os protestantes lerem Bíblia, porque eles distorcem aquele texto que diz: Deus não divide sua glória com ninguém, né? Mas, peraí, aqui está dizendo que foi ela que fez a glória de nossos antepassados? Entenda que os santos, eles não são desligados de Deus. A glória deles é dentro da glória de Deus. Entenda isso. Então não há contradição. Não se trata aqui de que um momento a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém e em outro momento diz que ele divide. Não. Que a glória de adoração é somente a Deus. Mas nós podemos também dar glória pelos santos, porque eles são dignos de glória sim. Aqui está dizendo, foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Aí começa, pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, aí começa, ó, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo. Olha aqui o justo de novo aparecendo, gente. Eita, pastor, a casa caiu para você, hein? Porque Deus aceitou as suas ofertas, graças a ela, é que apesar de sua morte, ele ainda fala, olha que interessante. Apesar de sua morte, ele ainda fala, né? Ele está consciente e o testemunho dele fala a todos nós. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Aí vai o capítulo inteiro, ó. Pela fé, Abraão, Noé, ele vai citando aqui um monte de gente, né? Veja a veneração, a lembrança dos santos. Leia o capítulo 11 aí da sua Bíblia, você católico, você protestante. Leia aí, você vai ver aí a honra. Perdão, gente, que teve um probleminha aqui. Chegou uma pessoa aqui. Mas vamos lá, dando continuidade. E que todos nós devemos ouvir. Olha aqui ele vai dizer o que Maria realmente ensinou. Considerado o seu maior ensino é o que está em João, capítulo 2, no versículo 5, que diz: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo que ele, Jesus, vos disser. A ordem de Maria, o ensino de Maria, é para nós obedecermos tudo o que Jesus disse. É para nós ouvirmos tudo o que Jesus disse. É para nós nos submetermos a tudo o que Jesus disse. Maria tinha um coração cristocêntrico, um coração voltado para Cristo, em obediência a Cristo, em reverência a Cristo. Maria aponta para Cristo. Maria ordena que nós adoremos a Cristo e obedecer tudo o que ele disse. E o que foi que Cristo disse? Tudo que está registrado nos 66 livros da Bíblia, que vão de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, são as Escrituras. Nós devemos ouvir e obedecer tudo o que Jesus disse e que está registrado nas Escrituras. Esse é o maior ensinamento de Maria. E eu convido a todos vocês que gostam, que estimam, que prezam por Maria, seguir esse ensinamento precioso dela e dar ouvidos a tudo o que Jesus disse, a honrar o que Jesus disse, a submeter ao que Jesus disse, a adorar a Jesus, a se entregar a Jesus, a ir diante de Jesus confessando os pecados, a ir diante de Jesus e pedindo perdão pelos pecados, a ir diante de Jesus e pedir um novo coração e pedir a redenção e servi-lo como Senhor e Salvador para o resto das suas vidas. Esse é o grande ensino de Maria e eu espero que todos vocês sigam. Deus abençoe e um forte abraço. Agora vamos seguir o ensinamento de Nossa Senhora, né? Que diz que fazei tudo o que Jesus diz. Por acaso, pastor, Jesus disse que uma doutrina seria diferente em cada esquina, como no protestantismo é? E se você for seguir o que Nossa Senhora diz, a primeira coisa que você tinha que fazer era largar o protestantismo,
Pois é na palavra de Deus que diz, em Efésios 4:5, que só existe um único Senhor, que existe uma única fé e um só batismo. No protestantismo, não há um único Senhor, porque em cada esquina vocês pregam um Deus diferente. Não há um só batismo, porque há vários tipos de batismo no meio protestante e as formas de fazer. Não há uma única só fé, porque vocês usam a mesma Bíblia, mas não pregam a mesma doutrina. E lá em Tito 2:1 tem dizendo que o seu ensinamento seja conforme a doutrina. Então existe uma única doutrina, uma única verdade, coisa que no protestantismo isso não existe. Sem falar que a primeira seita protestante nasceu com mais de 1500 anos depois que nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Não vem dizer que foi Constantino que fundou a Igreja Católica no século IV, não, porque vocês não têm provas para isso. Me mostra um livro de história que diga Constantino fundou a Igreja Católica. Um livro de história que tenha as fontes argumentativas para isso. Vocês inventam isso da cabeça de vocês e ficam repetindo direto para o povo para enganar as pessoas, né? No Edito de Milão, em nenhum momento Constantino diz, eu estou fundando a Igreja Católica. Então a casa caiu para vocês já referente a isso. E tantas argumentações que eu poderia utilizar aqui. Se vocês seguissem Jesus, vocês não tinham essa falta de unidade que vocês têm, porque Jesus ensina a unidade, e assim os apóstolos e discípulos ensinaram. Se pega, por exemplo, 1 Coríntios 1:10, onde Paulo diz que nós temos que viver no mesmo pensamento, em harmonia, no mesmo sentimento, coisa que no protestantismo não existe. Então, aqui está mais uma resposta católica aos ataques desonestos dos pastores protestantes. E você que está me assistindo agora, meu irmão, minha irmã, que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo, está aqui o WhatsApp. Se eu demorar a responder, manda vários oi até eu responder, porque muitas vezes é muita mensagem, e peça o informativo de quanto custa os nossos materiais e eu envio para você, tá certo? E peço a você, compartilhe esse vídeo o máximo possível, e quem puder ajudar o nosso apostolado financeiramente, está aqui o Pix, faça sua doação que nos ajuda aqui na nossa missão. Que Deus abençoe, estamos juntos, salve Maria.